Maria Valésia Silva da Silva has been teaching English for 30 years at the University of Caxias do Sul. She works with the university students, Letras, English, and International Trade, and as a teacher trainer. She also had worked in public schools for 28 years. She is the president of Brestiso Rio Grande do Sul chapter and Brestiso Public School SIG. So then we've got Meg, our president, that everybody already knows, and I'm not going to take more of your time presenting Meg. So, my dears, the stage is yours. Oops. Vanessa, excuse me. Yes, your microphone is mute. Yes, now we can hear you. Is it okay now? Yes, it's perfect. Okay. So, agradecer a Margarete pelo convite de estar presente no evento de vocês. Vocês podem ver pela minha roupa que não é tão quente quanto aí, né? Eu estou em Caxias do Sul, estamos a 4 graus, mais ou menos. Previsão de -2 para sábado, mas vamos lá, né? Então, eu e a Margarete vamos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com os estágios supervisionados. E a gente tem 10 minutos para fazer isso, vai ser muito rápido, né? Mas vocês podem depois fazer contato e nós vamos responder alguma coisa, né, Marga? Maggie? Isso. Sim? Na verdade, são 30 minutos, mas vamos dividir esse tempo falando um pouco da BNCC e o estágio supervisionado de língua inglesa na escola pública, tanto como acontece no Rio Grande do Sul como na Bahia. Isso aí. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, de uma apresentação que nós fizemos, para facilitar um pouquinho, tá? Oh, Lord. Não estou conseguindo aqui não, Meg. Você consegue daí? Sim, eu tento. Tá tudo bem. Deixa eu só abrir. Não, é que na verdade eu não tô... Bom, depois eu explico. Não é esse aí. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, todo mundo pode ver? Ok, pessoal? Yes, perfect. Ok. So, nós vamos fazer em português, né, Meg? A gente combinou de fazer em português para alcançar mais pessoas. Estudantes. Ok, pode passar, Meg, por favor. Ok, então a gente fez uma lista das coisas que nós vamos falar, né, para entender o BNCC, a BNCC, a elaboração das unidades e as experiências do estágio supervisionado em escola pública. E aí, esse eu vou falar rapidinho, o estágio supervisionado, e o Brestiso Public School SIG, que a gente também vai explicar o que é lá no finalzinho, tá bom? Pode passar, Meg. Ok, para falarmos em BNCC, existem alguns pré-requisitos para a gente conseguir entender de uma forma mais apropriada o BNCC, né? Então, a minha caminhada começou com o referencial curricular do Rio Grande do Sul, que eu fui a multiplicadora aqui na Serra, junto com a equipe da professora Margarete Schlatter e Pedro Garcês, e de lá a gente já
teve que estudar essas coisas que eu falei que são pré-requisitos, né? Que é a taxonomia de Bloom, revisadas, as habilidades e competências e os gêneros textuais. Porque, na minha visão, a gente precisa conhecer isso aqui antes para conseguir entender exatamente o que é esperado de nós na BNCC. Porque, às vezes, as pessoas acham que muito difícil. Não é muito difícil. É só que a gente tem que fazer uma mudança de paradigmas, né? E a gente sabe que a nossa zona de conforto é uma briga constante, né? Ensinar como fomos ensinados e da mesma forma, produzir material da forma gramatical como a gente foi ensinado. É uma briga constante que a gente tem que fazer conosco mesmos, né? Então, eu só botei uma definição aqui de gêneros textuais do professor Irandé Costa Antunes para ajudar, né? Porque todo gênero, podemos dizer que todas as nossas ações são um gênero textual. Se eu fizer uma ligação telefônica, é um gênero textual oral, né? E essas duas pode passar rapidinho, tá? Tá? Então, a taxonomia, a gente vai passar rapidinho isso aqui. E foi é o que eu estava falando, mas isso é uma coisa que teria, como uma colega anterior disse, precisaria umas 8 horas para a gente ler os textos todos e entender um pouquinho mais, né? Tá bom? Pode passar, Meg. Pode passar, bem. Ok. Então, conforme eu falei, a gente precisa das habilidades e competências bem entendidas, dos gêneros textuais e as habilidades e competências, né? E a gente pode fazer isso através do estudo da taxonomia de Bloom, tá? Nesse link que eu deixei aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem uma revista que se chama Bem Legal, ou seja, são as experiências bem legais da escola pública. Se vocês quiserem explorar um pouquinho depois, tem muitos planos, muitos projetos bem-sucedidos, e como eu sou já de algum tempo atrás, eu estou na primeira edição com um artigo de um projeto interdisciplinar da escola inteira, com base no referencial curricular, que a gente pode transferir completamente para a BNCC, né? E quando a gente vai trabalhar, então, com as unidades para produzir, os meus alunos de ensino fundamental, o estágio de fundamental e médio, são 2 aulas de observação e 10 aulas que eles têm que dar as aulas, né? Então, quando a gente vai montar as unidades, nós temos que ver, dependendo da escola, fica diferente. Tem algumas escolas que deixam mais livre, então o professor propõe, vê com os alunos, vê um tópico e faz todo o processo, né? De conhecimento, ver qual é o gênero textual que eles vão decidir. Por exemplo, eu quero fazer um seminário com os alunos, alguma coisa oral. Então, o gênero textual tanto pode ser oral como escrito, né? E então, depois de decidir o gênero, então a gente vai verificar tudo que o aluno precisa saber para chegar lá no finalzinho. O que eu quero que ele faça? Um seminário, um pôster, um jornal nacional, sei lá, o que seja, né? E baseado nisso, eu vou ver o que ele precisa aprender. Isso é uma forma. Às vezes, os alunos entram lá na escola e eles dizem, vocês têm que fazer esse conteúdo, esse conteúdo, esse conteúdo, né? Então, o quebra-cabeça é um pouquinho maior, mas é possível. A gente senta em grupo, normalmente a gente produz isso em grupo, os grupos não são muito grandes, normalmente 10 alunos. E, então, o que a gente tem que pensar? Pensar em gêneros textuais e atividades que possam contemplar aqueles tópicos que o professor pediu para ele abordar durante as 10 aulas dele, né? Então, são 2 enfoques. Um, eu tenho liberdade total e outro não. Esse do artigo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o tópico deles era patrimônio. Patrimônio público, patrimônio do corpo, patrimônio da comunidade. Então, todo o projeto girou em torno disso. Mas isso foi uma pesquisa da escola,
e eles verificaram que as crianças estavam danificando muito a escola. Então, a opção foi este tópico para que pudesse haver um retorno disso aí. Eu não vou falar muito mais porque é longuinho, mas se vocês quiserem mais em outro momento conversar sobre o projeto, eu coordenei com a professora Fernanda lá no interior do Rio Grande do Sul, tá bom? Acho que já falei tudo, né? Analisar as habilidades, verificar os pontos, né? Tem uma outra coisa que a gente tem o cuidado também de quando a gente vai para a escola, não invadir a privacidade de uma forma que a gente modifique o andamento da escola, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando chega na escola, eu, Valésia e a aluna, quando vai observar e conversar com a professora, é verificar em que ponto da implantação da BNCC que está a escola deles. Porque dependendo do ponto que eles estão, a gente pode ajudar mais ou a gente pode atrapalhar mais, né? Então, a gente tem que verificar para o nosso trabalho, em vez de chegar lá e ser uma coisa que não é legal, né? Já colaborar. E a gente tem tido experiências bem positivas. Acho que... Meg? Pode passar, pode passar. Ok, agora estou passando a palavra para a Meg, que ela vai falar um pouquinho das competências, ok? Meg, destrava seu microfone, querida. Pode deixar para lá, Felipe, a gente já resolvi. Destrava seu microfone, querida. Isso, então estava pedindo ajuda para ver se minha tela estava compartilhando. Obrigada, Valésia. Então, vamos lá. A BNCC, que os estudantes estão tendo acesso, né? Não só o professor que sabe sobre a BNCC, mas é tão importante nessa formação na universidade o aluno ter esse conhecimento. Eu só vou medir o tempo aqui para estar certinho na fala, ok? Então, vamos lá. A BNCC é a Base Comum Curricular, que é um documento de conhecimento essencial de todos os alunos da educação básica, que eles devem aprender ano por ano. Então, a gente sabe que o ensino de língua inglesa é obrigatório a partir do ensino fundamental 2. Eu estou repetindo, fazendo bem básico, porque muitos alunos estão participando também da conferência. Então, o objetivo é reduzir as desigualdades do aprendizado. Esse material está no site do British Council, maravilhoso.
todos terão a mesma chance de aprender o que é fundamental. Então, o que é que mudou? Nessa concepção nova, o ensino de língua inglesa não é apenas visto, a língua inglesa não é apenas vista como uma língua estrangeira, mas sim como uma língua franca, certo? E aí eu volto para os slides rapidinho, tomara que eu consiga mostrar aqui. Já apareceu de volta os slides? Apareceu, Val? Não? O objetivo tá. É isso? Agora aparece o slide? Sim. Obrigada, Val, por estar me auxiliando. Na próxima conferência eu preciso de um mediador quando eu estiver palestrando. Então, vamos lá. Então, a gente tem que pensar nessas competências específicas. Eu não vou ler, obviamente, só coloquei aqui, porque quem estiver acompanhando minha fala vai poder ler, quem se interessar. Então, percebam, identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. É isso que é uma grande competência a ser desenvolvida em sala. É o que a gente não vê muito nas escolas públicas, é a gente trabalhar essa multiculturalidade. Então, o ensino de cultura ainda é restrito, principalmente nas escolas. E aí que entra a BNCC trazendo todas essas competências para dizer ao professor, pare, vamos reformular o ensino de língua inglesa. É urgente mudar. Lá vem outras questões, comunicar-se em língua inglesa, uso variado da língua, mídias impressas e digitais. Aí vem esse boom do século de hoje, né? Então, por que não ensinar o inglês através do WhatsApp, do Instagram, usar as diversas mídias digitais a favor do professor, as tecnologias? É isso que está aí. Temos que realmente propiciar essa ampliação de possibilidades desses valores que os alunos estão aprendendo. Seguindo adiante, a questão também entre língua inglesa e língua materna, identificar essas conexões e as diferenças, e fazer das diferenças uma ponte. Por quê? Não é porque aqui não é assim, não se diz isso em português, não se faz assim no Brasil, não. Temos que fazer essa ponte para que nós façamos diálogos multiculturais. Então, não tem isso. Eu já vi muitos alunos na escola pública dizer, eu não estou nem aí como o americano pensa. Não é por aí. A língua inglesa, ela é multicultural, não é o americano, não é Estados Unidos, é o mundo, né? Por isso que a língua inglesa tem esse aspecto atual, bem em voga, da questão de ser uma língua franca. Elaborar repertórios linguísticos. E aí, outra coisa que eu vou chegar, antes de passar de novo a fala para a Valéria, é que utilizar as novas tecnologias, novos modos de interação, pesquisar, selecionar, compartilhar, produzir sentidos em práticas de letramentos. Olha os letramentos digitais aí hoje em dia. Então, é super importante, o professor precisa modificar essa prática pedagógica, inserir essas novas competências que foram, claro, foi um documento oficial feito e colaborado pelo Brasil todo. A gente sabe que tiveram vários professores sendo redatores da BNCC, né, para construir um documento que fosse utilizado e fosse, assim, um norte para o ensino de língua inglesa no Brasil. E o que mais gosto aqui, que tem tudo a ver com a minha área, é conhecer diferentes patrimônios culturais e materiais. Essa eu vou fazer a leitura rápida. Difundidos na língua inglesa, exercício da fruição, da ampliação de perspectivas do contato com diferentes manifestações artísticas culturais. Então, a gente tem que realmente, enquanto professor, enquanto orientador de estágio, que eu sou orientadora, esse semestre eu não estou com estágio, mas venho trabalhando estágio há 4 anos já, que eu estou na universidade. Valésia também trabalha com estágio. Temos que trabalhar na formação do
do professor, quer dizer, o aluno no estágio, essa ampliação de perspectiva, para ele desenvolver diferentes manifestações artístico-culturais. Tudo a ver, storytelling, sala de aula, no estágio, tudo a ver trabalharmos essas questões artísticas, de exposição, de imagem, trabalhar com roleplay, né? Trabalhar com toda essa forma de expressão corporal para que consigamos atingir essa competência do BNCC. Deixa eu ver aqui só quanto tempo aqui. Temos tempo, Val. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Em relação às experiências de estágio supervisionado, eu posso pegar esse gancho, que eu vou falar só os 5 minutinhos, e você tem um gancho maior, que você vai trabalhar essa questão do vídeo também, certo? Então, a nossa... Pode deixar falar. Desculpa, foi o Face aqui. A gente começou 3h20, nossa fala vai até 3h50. Eu já avisei ao nosso próximo palestrante que ele entra só com 10 minutinhos de atraso. Eu vou falar uns 5 minutinhos e dou espaço à Valésia para falar sobre o Rio Grande do Sul. O que é que acontece? Essas experiências de estágio, eu posso falar da Bahia, porque eu sou baiana, né, professora de Salvador, sou de Salvador, mas ensinei em Teixeira de Freitas, Eunápolis, Amargosa, né, que é a minha última casa é a UFRB. Os estágios supervisionados nas escolas, eles urgem a necessidade do professor ter um olhar hoje para as orientações do BNCC. Acabou-se aquele tempo que o aluno era jogado na escola, orientado apenas pelo professor regente, e não havia essa questão de conexão entre escola, orientação e aluno. E uma coisa interessante, eu venho trabalhando com estágio supervisionado, porque o curso lá da universidade tem 2 modalidades de estágio, que é o estágio em que o aluno escolhe o ensino fundamental ou médio, não seria o caso do estágio 1, 2, 3, como o Val vai falar, que é o caso de lá da universidade dela, mas é o caso de um estágio em que o aluno escolhe o médio, e eu digo isso na UFRB, ou ensino fundamental. E temos um estágio em comunidade, em que o aluno ele faz ações na comunidade de práticas da língua como oficina. É fantástico. Então, em todos os estágios, a maioria dos meus alunos sempre estagiaram à noite, porque eles trabalham de dia. Isso acontece muito em universidades que estão localizadas em áreas rurais, em cidades do interior, como a UFRB é. O que é que acontece? O aluno vai para a sala, o EJA, outras, né, trabalhar com a educação de jovens e adultos, trabalhar com outros contextos, como estágio em comunidade. O que é que ele precisa? Ele precisa desenvolver material. E aí eu pego uma ponte com os projetos. A minha vida inteira eu trabalhei com os projetos por isso, porque eles possibilitam que a gente possa fazer algo em qualquer contexto, até nos estágios supervisionados. E para encerrar minha fala, para dar esses 10 minutos finais a minha querida Valésia, eu digo a vocês o seguinte: explorem bastante os sites da Nova Escola, né? Que essa Nova Escola tem planos de aula maravilhosos, sequências didáticas fantásticas para os alunos se apoiarem. Os sites do American.gov, que eu acredito que a Relo, na palestra delas, elas vão contemplar, a Jennifer e a Almara vão contemplar os resources gratuitos online. Então, trabalhamos com Active English, maravilhoso, um material de board game em inglês nos estágios, porque trabalhar com EJA, eu tenho certeza que quem trabalha com EJA vai me dizer que não é fácil. É uma série heterogênea de diversas idades juntos. Então, usem projetos nos estágios, orientem seus alunos. E os alunos têm que ter essa pegada de que o ensino de língua inglesa, ele deve ter um olhar cross-cultural, ok? Então, deixo a fala agora para a Valésia. Ok, Meg, enquanto eu vou falando, você consegue para mim o link daquele videozinho? Porque ele não saiu aqui no slide, não sei o que houve lá. Lembra aquele videozinho que eu falei para você? Você tem a cópia do seu aí, ele está lá.
no meu, acho, da minha aluna, sabe? Bom, pessoal, vamos adiantando aqui. Nós temos 4 estágios. O primeiro, o segundo e o terceiro, eu tenho quase certeza que são obrigatórios. O primeiro trabalha com a parte teórica, de como fazer o portfólio, como observar aulas, observar 10 aulas, 20 aulas, né? E eu trabalho com o 2 e o 3, tá? O 2 são 10 aulas ministradas e 2 aulas que eles observam, tá? Mas o esforço, como eu disse antes, o esforço grande que a gente faz durante o semestre é procurar, eu pelo menos procurar ser o mais prático possível. Os alunos já fizeram muitas leituras durante o curso, não é? E como disse uma colega ali, eu não sei se é a Adriana, ela estava conversando com ela no chat, a encrenca é colocar na prática, mas não é tão difícil, não é tão difícil. É possível fazer, é que é uma mudança de paradigma. A gente partia de um ponto gramatical, né? E agora a gente parte de um gênero textual. Pelo menos para mim, a visão que melhor, que ajuda mais a gente a produzir uma coisa significativa para o aluno, é pensar de que forma que ele vai compartilhar isto, como que ele vai compartilhar, ele vai falar para os colegas, ele vai escrever, ele vai fazer uma carta, um e-mail, aí a gente vai cair nos gêneros textuais. E depois que a gente define aquilo lá, fica muito mais fácil de definir quais são os passos que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu vou pedir para ele fazer um depoimento oral no telefone, um gênero textual oral. Ok. Todos os alunos sabem mexer com o celular, todos sabem gravar. Qual é o texto que ele vai falar? Tudo isso tem que ser preparado. E isso aí são os passos que a gente vai fazer para fazer a unidade de ensino, né? Deixa eu ver mais o que eu posso falar. Eu pessoalmente, tenho tido muito sucesso com os alunos, são bastante dedicados, bastante... fazem esse esforço de mudar essa... Porque é nosso, de cada um, cada professor tem a tendência de ensinar da mesma forma que foi ensinado. Imagina se eu agora, com 60 anos, fosse ensinar do jeito que eu fui ensinada, ia dar problema, né, gente? Não dá, é uma briga constante. Tem uma menina que está dizendo aqui, uma professora que está dizendo que não existe o prestígio na língua estrangeira na escola. É uma briga nossa. O que eu vou dizer para você? É uma briga nossa porque a gente tem que fazer as pessoas entenderem, né? E eu acho que agora já estão entendendo muito bem, e infelizmente, através da pandemia, o mundo ficou mais próximo, a tecnologia está ajudando bastante, e para que a gente possa se atualizar, precisa de verdade a língua, e eu acho que a BNCC vem muito a ajudar nisso aí. Né? Meu tempinho acabou, Marga? Meg? Já temos 5 minutos. O vídeo eu não estou conseguindo abrir no slide. Você manda para o WhatsApp para eu abrir? Ou você já quer falar? Eu te mando. Só um minutinho, pessoal. Importante que eu abra aqui, por favor. Vai falando. Você quer falar da sua experiência? Enquanto depois eu ponho meu videozinho para não perder tempo, né? Então, você quer que eu fale do SEIC ou você vai falar do SEIC também? Não, você não ia falar da sua experiência? Não, então é isso. A minha experiência de estar supervisionado, como eu estava falando, sempre foi, meus alunos sempre estagiaram no noturno. Então, eu sempre tive esse desafio de orientá-los a buscar o diferente. Eu sempre entregava livros. Deixa eu tentar fechar aqui o áudio do próximo palestrante. Então, sempre, quando você me mandar, você avisa, viu? Mandou. Peraí, que eu vou tentando abrir já. Então, a gente sempre pensou em projetos para tirar essa lacuna, esse lack of
material, né? Então, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que o grande problema dos estágios hoje é a gente ter material para fornecer para esses alunos se prepararem. Eu vou clicar aqui. Está abrindo no YouTube, deixa eu compartilhar a tela. Temos 3 minutos ainda, eu acredito que seja o tempo do vídeo. Deixa eu compartilhar. Peraí, deixa eu parar. Pronto. Just a minute. Share screen. Here. Então, vou rodar o vídeo. Dá para ver já o vídeo, Val? Beleza, vamos lá. Hello everyone. So I'm Cristina Felipe Mastini. This is my second graduation. This time I'm graduated in English, and I'm here to share how I prepared my lesson plan. So let's start. Meg, I'm sorry, but we can't hear your presentation. A voz não está saindo mais, Meg. A voz dela não está saindo mais. No. Meg, Meg, seu microfone está fechado. Previous years. So I choose some skills from year 7, mainly reading skills, so speaking, cutting, stuff like that. And also after that, I look for the skills, the goals that they have set for their year, for year 8. And I found two that I like to work and were easy to work with the texts, which were comparative and superlative adjectives. So the genres that I chose to work with these grammar topics were a film review, to work like a little bit the comparative. And after, I choose to work with a yearbook, but then I changed just to a class review, to a class adjective survey, which was a little bit easier considering the year. And then also vocabulary and related to the topic. Val, você pode explicar o que ela fez? Ela não está online, não, né? ela está explicando como que ela pensou, ela pensando nos gêneros textuais, né? E And there I use materials from the website Learn English Team, which is a British website by British Council. And also some online materials. And I researched a little bit in their book as well, because this is the book that they use at that school, Way of English. And they have worked with book reviews in year 8. But I thought that films or series were more appropriate for their level. It would be a little bit more close to the subject. And after, in the next lesson, I went with the class superlative. So I could involve the other grammar topic that I was proposing inside a genre, because I believe that working with a purpose where they have to produce something is so much better than working only with grammar without purpose or anything like that. So that's it. Thank you. Não, Meg. Pessoal, sinto muito que ficou ruim, viu, a voz dela, mas ela, a base do trabalho dela foi com o gênero textual Film Review, e aí ela mostrou todos os passos que ela pensou para conseguir fazer isso, né, o plano dela. E, finalmente, só projetar, né, Meg, que a gente criou o Public School SIG,
em julho de 2019, em Curitiba, e estamos trabalhando nisso aí, na escola pública, como voluntários, e é isso aí. Se vocês enxergarem esse símbolo por aí, é o nosso Public School SIG, tá bom? Tá dando para ver? Pela atenção, agradeço o convite de novo, obrigada pela atenção e até a próxima.